Sou Paulo Silva de Jesus, filho de Jandira de Jesus e Ismael Augusto da Silva. Nasci em Palmelo, de uma família que éramos 7 irmãos, inclusive Ismael Silva de Jesus, que em 1972 foi assassinado no 10º BC, 10º Batalhão de Caçadores do Estado de Goiás, naquele período de ditadura, em que ele ficou incomunicável durante 28 dias. Ele também nasceu em Palmelo. Somos de uma família espírita, mudamos para Goiânia em 1958 e fomos morar, e como moramos até quando ocorreu essa tragédia com ele, que foi em 1972, que moramos na Vila Operária. Bom, eu estudei o primário na Vila Operária, na escola Damiana da Cunha, escola municipal, o Ismael também. Meu pai, quando viemos para cá, ele foi nomeado por Mauro Borges como guarda fiscal, posteriormente virou fiscal, e daí veio a memória de 1964, que eu ainda tinha 15 anos, quando ocorreu a intervenção em Goiás, logo após o golpe militar de 64. Bom, eu estudei na Escola Técnica Federal em 1962, 63, foi quando eu comecei a ver as atividades estudantis, né? As atividades estudantis era muito efervescente na época, quando eu via falar do nome de Tarzan de Castro, Carlos Alberto Santa Cruz, James Ali, né, naquela movimentação. E eu não entendia bem o que estava ocorrendo, mas me chamou a atenção essa movimentação na Escola Técnica Federal. Então, eu me transferi para o Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, em 1965. Nesse período, eu me aproximei do companheiro nosso, que já foi embora, trabalhava no 5 de março, que era o Pedro Torres, que era presidente do Grêmio Literário Vander Borges, do Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, né, em Campinas, Goiânia. E fui trabalhar junto com ele no Grêmio e vendo aquelas atividades, começamos a participar das atividades que naquele momento, em 65, nós ainda muito incipiente, o movimento estudantil, porque vínhamos, né, da eclosão do golpe militar, né, da intervenção em Goiás, que eu ainda não tinha muita visão. Mas com a proximidade com o Grêmio Estudantil e as atividades estudantis, comecei a ter mais contato com a política. Foi aí, em 1965, no final do ano, que eu conheci João Silva Neto e Eli Alves Fortes, que veio a ser o futuro presidente da OAB em Goiás. Nesse período, que eles me apresentaram, né, umas teses, os documentos, as propostas e ideias do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E após um período de uns 6 meses de estudo, eu me ingressei no Partido Comunista Brasileiro, fazendo parte da célula estudantil do Colégio Professor Pedro Gomes. E nesse período, nós fomos aprofundando as atividades, do jeito que foi também recrudescendo, né, a violência militar, a interferência da ditadura na vida da nação, na vida dos brasileiros e de Goiás também, né? Foi quando eu tive mais contatos e nós, em 1968, logo após a morte daquele estudante, no calabouço no Rio de Janeiro, com a morte dele, espalhou-se no Brasil inteiro a revolta da juventude brasileira, comandada pelos estudantes.
E aqui em Goiás, eu sempre notei o movimento estudantil secundarista muito forte e atuante. Foi então que em 68 nós ajudamos fomos chamados pelo Juarez Maia, carinhosamente o chamávamos de ANTA, que iniciou um trabalho de reestruturação da Confederação Goiana dos Estudantes. Ao mesmo tempo, tínhamos atividade no Grêmio Vander Borges do Colégio Pedro Gomes. E teve o processo eleitoral de sucessão do Colégio Pedro Gomes, que naquela época o Colégio Pedro Gomes tinha 4.500 estudantes. Nós participamos do processo eleitoral. E naquele período podia ser eleito de presidente, vice-presidente e secretário, podia ser eleito. A eleição podia você votar em qualquer cargo de qualquer chapa. E nesse período foi eleito então a chapa de oposição, que era comandada por Euler Ivo, vice-presidente Vilmar Cardoso e secretário-geral Israel. E eu fazia parte da chapa que naquela época era a situação, que era do Partidão, do PCB, que tinha o João Silva, presidente, Eli Alves Forte, secretário-geral, vice-presidente, e eu de secretário-geral. Da minha chapa foi eleito somente eu. E nós tomamos posse, mas naquela movimentação de maio, né, da França, que correu o mundo inteiro, de 68, o Brasil também não ficou separado daquela movimentação, daquela renovação, daquela busca da juventude, né, por maior liberdade, democracia e participação. E nós começamos a participar. Movimentação muito intensa, muitos protestos, né, na luta pela redemocratização do país. Né? E continuamos a movimentação e naquele período, no início do ano, já foram expulsos do Colégio Pedro Gomes, parece que 24 pessoas, né? Já foram expulsos do Colégio Pedro Gomes, inclusive minha irmã Ismailda, o Ismael Silva de Jesus também, e mais alguns companheiros, que no final do ano, pelo mês de setembro, todos nós fomos expulsos. Naquela época participavam com a gente, inclusive da minha sala de aula, o Stepan Essessian, que era oriundo também, né, de uma família que sempre lutou, uma família de esquerda que sempre lutou pelas liberdades, pela democracia. Né? E nós, naquele período, nós fomos todos expulsos, mas antes disso, houve o Congresso de Reorganização da Confederação Goiana dos Estudantes, que era a UGES, a CGE, que sucedeu a UGES, que foi declarada extinta, né, e proibida pelos militares no ano de 64. Daí para frente, então, eu fui eleito como primeiro vice-presidente da Confederação Goiana dos Estudantes, a CGE. E nesse período, então, é que veio em 13 de dezembro, que começou realmente o recrudescimento da violência militar, né, do regime ditatorial que veio abater, então, sobre toda a sociedade. E como os estudantes eram os mais ativos, e aqui em Goiás, os estudantes secundaristas eram muito ativos, né, veio o ato 5 e houve uma perseguição muito grande. Alguns companheiros conseguiram, né, se exilar, desaparecer, ir para a clandestinidade, porque já estavam, né, sempre à procura deles. Nesse período, nesse ano de 68, eu fui preso 2 vezes, mas sempre levado ao 10º BC, hoje é o 42º BIM. Eles nos levavam de manhã, sempre davam um jeito de nos prender 6 horas da manhã. Eu que já havia escapado dele umas 2 vezes pelo fundo de casa, deixava eles esperando na porta, mas teve 2 vezes que não teve jeito, né?
A gente ia para o quartel, respondia lá por conta das manifestações, as atividades de rua. E num desses períodos é que nós tivemos que, eu até acompanhei o Euler Ivo, foi quando ele foi para a clandestinidade nessa época. Eu já como vice-presidente. Nesse intervalo, o presidente da Confederação Goiana dos Estudantes, Léo Lince, ele passou no vestibular e foi para a universidade. E eu assumi a presidência da Confederação Goiana dos Estudantes naquele período. Foi quando houve as manifestações recrudesceram, e nós participando, organizamos naqueles períodos um trabalho de aproximação da ação de rua, com os companheiros das universidades. Foi uma aproximação que fizemos para a gente participar dos comícios relâmpagos, das passeatas, das reuniões, sempre na luta, em busca da democracia. E nesse período que teve um assassinato, nós estávamos numa passeata, junto ali da Praça do Bandeirante, quando a polícia chegou e todo mundo correndo para um lado, para o outro, e a gente já programado de encontrar em outro ponto de Goiânia, sempre acontecia isso, a gente já programava 2, 3 pontos para continuar a manifestação. Foi quando morreu uma pessoa muito parecida, um lavador de carro, parece que na Rua 4, no centro de Goiânia, muito parecido com o Euler. E o Euler, um ativista muito organizado, um excelente, naquele período a gente chamava de agitador, bom de trabalho. Nesse período nós ficamos sabendo que eles estavam à procura dele. Então, nós o levamos a um prédio na Avenida Goiás, foi quando eu o vi, e depois só fui encontrá-lo novamente em 79, com a anistia, quando ele voltou. Mas nesse período, então, Tarzan de Castro, James Alves, eles já tinham passado o seu período, já tinham sido presos, Tarzan na Ilha das Cobras, e essas todas as notícias que a gente tinha. E já tinha também o Congresso de Ibiúna, que naquele período somente os universitários participando, e alguns companheiros nossos tinham ido para o Congresso de Ibiúna e que houve aquela prisão em massa. Então, nessa atividade, as minhas lembranças de alguns companheiros que foram para o exílio. E a gente sempre participando do movimento estudantil e do movimento político em Goiás. Nós fomos presos, que a gente fazia 2 atuações, porque a gente, para atividade legal, a gente tinha que estar dentro do partido político. Logo após, com a mudança do sistema partidário, quando nasceu a Arena e MDB, nós fomos trabalhar com o MDB. Todos nós ingressamos no MDB, e fazíamos parte da corrente dos autênticos, que aqui em Goiás nós tínhamos, era Fernando Cunha, João Divino Dornelles, Tobias Alves, Irã Saraiva, todos eles, Derval de Paiva, que hoje está no Tocantins, eles faziam parte dessas atividades, da atividade legal, na luta contra a ditadura. Com a edição do Ato 5, em 13 de dezembro de 1968, nós continuamos as nossas atividades. E o movimento sempre recrudescendo, a gente se organizando. Mas no dia 13 de abril de 1969, nós fomos presos, a nossa base, o Comitê Secundarista do Partido Comunista Brasileiro, que o que coordenava o movimento secundarista do Partidão, do PCB, era um comitê secundarista. E nós estávamos reunidos no setor norte ferroviário, num domingo, e fomos presos por volta das 9 horas da noite. E nesse período, que foi em 69,
Nós fomos presos, ficamos em Goiânia presos no 10º BC naquela época. Eu lembro muito bem que teve uma festa, iria ter uma festa no 10º BC, lá no quartel, que hoje é o 42º BIM, e eles tinham que tirar os presos de lá, e nós estávamos todos lá. Éramos 8 pessoas. Era Félix Valois Bezerra, Léo Lince, Mauro Curado Bron, eu, Elias Moreira Borges, Antônio Batista, o nosso Toninho, né? E Zuelto. Nós éramos 8 do comitê secundarista. Nós fomos presos e o pessoal mais novo do partido, que inclusive fazia parte, meu irmão, Ismael Silva de Jesus, aí Vieira de Melo também, era o pessoal mais novo de que a gente, e que no início de 67 tinham ingressado no partido, o Ismael, o Vieira de Melo, eu lembro muito bem, a Dalva, né, que era o pessoal mais novo, a Pedro Célio, hoje é um grande cientista político, e ele era dessa turma mais nova. E eles, para continuar, porque não sabia a situação que a gente estava preso, né? Fomos presos, ficamos 2 dias lá, em uma noite, 2 dias lá na Polícia Federal, que era na Rua 2 com a Avenida Goiás, no centro de Goiânia, e depois para o 10º BC, para o quartel, onde ficamos. Depois fomos transferidos para a penitenciária, nós fomos transferidos para a casa de detenção, que era ali ainda na Avenida Independência, né, perto do Mutirama. E depois de lá, como estava muito lotado, nos mandaram para o CEPAIGO, né, o antigo CEPAIGO, hoje Coronel Odenir Guimarães, até a gente ser transferido para Juiz de Fora, que era a 11ª Região Militar, que hoje é em Brasília, mas naquele período era Juiz de Fora, onde todo o pessoal nosso do Centro-Oeste, né, seria transportado para os instrumentos, né, de condenação, essas coisas todas. Nós fomos lá. E esses jovens que tinham ingressado no partido, os mais jovens, deram início a uma atividade mais intensa do partido, de pichações, de movimentação, de panfletagem, que era justamente para nos proteger lá dentro, né, enquanto no período de interrogatório. E nesse período lá, nós tivemos uma sorte muito grande. Nós ficamos presos, mas o comandante da Polícia Federal era muito amigo do Mauro Curado Bron, dos irmãos dele, da família deles, todos de Goiás, da cidade de Goiás. E nós sofremos muita pressão nesse período, somente pressão psicológica, porque existia um delegado, eu vou ver se nesse período agora eu lembro o nome dele, tinha um delegado que era, né, todo mundo tinha medo dele porque ele era sangrento mesmo ele tendo sido criado na época e bancado seus estudos pelos companheiros mais antigos, que ele tinha feito parte dos nossos militantes mais antigos, da turma de Tarzan de Castro, de Jamizale, né, desse pessoal mais antigos e muitos outros que nesse momento eu não lembro, tinham ajudado ele a estudar, fazer a universidade. Depois ele virou policial e ele foi um dos que comandou muita tortura em Goiás. Eu queria lembrar o nome dele e ainda, nesse momento, estou esquecendo. E o Ismael, eles tocaram as atividades, né, essa turma mais nova. E nós fomos presos, e eu fiquei 1 ano na cadeia, né? Mas, em 1972, com o Médici, foi que recrudesceu mais a ditadura no Brasil e em Goiás. Naquele período de 68, eu lembro muito bem das nossas atividades, foi quando desapareceu Marco Antônio, né? Marco Antônio Silva, que é irmão do Mirim, né? Dos companheiros nossos que estão aí, alguns jornalistas, né? O Renato Dias, né? Antônio Batista Dias, né? E ele desapareceu e até hoje ninguém sabe, nem tem notícia dele.
Sua mãe foi uma grande guerreira, né? Morreu vindo de Brasília, tentando ainda uma audiência com o vice-presidente da República, na busca do filho. E ele, naquele período, tinha 15 anos. Mas, em 72, houve uma prisão em massa, porque eles já tinham liquidado, no Brasil, a gente sabia, que eles, alguns companheiros nossos, formaram alguns outros partidos, né? Alguns partidos clandestinos, tipo Polop, Valpalmares, né? Valpalmar, ALN, e esses foram para a luta armada. E mesmo o PCdoB, né? Que começou as atividades da guerrilha do Araguaia. Nesse período, eles deixaram o partidão mais quieto, mas nunca deixaram de prendê-los, né? Sempre procurando, né, recrudescendo, porque o partidão achava naquele período, e era nos orientado, embora a gente tinha treinamento também militar, nós tivemos alguns treinamentos pequenos para saber como que funcionava, né? Armamento, essas coisas todas, a gente tinha noção, mas o partidão tinha uma orientação de não ir para a luta armada, porque nós não tínhamos condições, né, bélicas nem materiais de enfrentar um exército convencional. Então, nesse período, por isso que eu acho que o partidão, o PCB, ele foi mais procurado e ele foi mais massacrado no período do Médici e Geisel, porque já tinham acabado com nossos companheiros, todos tiveram que ir para clandestinidades ou foram assassinados, como Marighella, né, Lamarca, esses companheiros que foram para a luta armada, né? Passado esse período é que eles vieram. Esse é o entendimento que eu faço, né, que eu vejo hoje do que aconteceu com aqueles companheiros que foram para a luta armada. E a partir de 72, então, foram presos alguns companheiros em Brasília, e aí foi caindo pessoas em Anápolis, né, muitos companheiros em Anápolis, né, também, e Goiânia, quando foi preso aqui grande parte dos companheiros que militavam no comitê municipal do PCB e do estadual. Quando houve no Brasil inteiro um grande assassinato do Comitê Central, quando o Comitê Central brasileiro teve que fugir do país, os que deram conta, e foi dizimado mais da metade do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro naquele período. E aqui em Goiás não foi diferente. O Ismael era um dos mais novos, né? Era o mais novo daquela turma, que tinha Vilmar Alves, que foi preso, João Silva Neto, o Aguinaldo Lázaro Leão, que estava servindo o Exército, né? Todos eles foram presos, e mais muitos outros companheiros aqui que a gente ficaria citando o nome deles todos há muito tempo. E o Ismael, como ele era o mais novo, e ele era muito ativo e ao mesmo tempo tranquilo. Ele dava conta de cumprir as suas agendas. O Ismael, que era mais novo do que eu, 3 anos, ele dava conta de trabalhar, de estudar, cumprir todas as suas atividades dentro do partido e ainda atividade junto do MDB, da atividade legal, da luta contra a ditadura. E ele, como sendo mais novo, e ele também era responsável, né, por tesouraria da sua base, ele era responsável pela biblioteca municipal do Partidão em Goiânia, e sendo mais novo, ele parece-me que foi o escolhido, né, para a tortura. Todos eles foram muito torturados. O Ismael, meu pai, chegou para levar roupa para ele, ficou 28 dias, foi preso no começo de julho e ficou 28 dias incomunicáveis. Quando nós o recebemos, no dia 9 de agosto, que nós recebemos o seu corpo, porque meu pai, num dia antes, ao chegar para levar roupa e alguma fruta para ele, lá no 10º BC, meu pai notou os soldados rasos, todo mundo nervoso, e ele, como ele tinha feito amizade
conhecimento com aquele chefe da Polícia Federal, né? Antônio Jesus Lisboa. Quando da minha prisão em 69, ele o procurou, porque me parece que Antônio Jesus Lisboa, ele era espírita, e meu pai também, a gente todos espíritas, procurou para ele, falou: você me falou que não estava correndo tortura, e tem alguma coisa estranha, eles estão fazendo alguma coisa com meu filho. E ele entrou em contato com o pessoal do Exército e informou para o meu pai: olha, seu filho morreu, seu filho suicidou. Isso que eles me falaram, meu pai foi lá. E eles publicaram uma nota, naquela época, na Folha de Goiás, que ele teria se suicidado numa cela do 10º BC, no pavilhão do comando. Por ironia, o nome do pavilhão de comando a abreviatura é PC, né? Também. E eu, por acaso, tinha sido preso, e fiquei preso, nessa mesma cela, que é uma cela que, quando você entra, né, preso, eles tiram o cadarço do seu sapato, eles tiram o seu cinto, não tem persiana, eles não deixam nada que possa, né, facilitar, né, um suicídio ou algum acontecimento, né? Sempre faz isso porque o Estado, na verdade, ele é o responsável pela vida de quem ele prende, de quem ele está sob sua custódia. E eu tinha sido preso ali e não tinha, naquela época, quando eu fui preso, há 2 anos atrás, não existia persiana e nem algum instrumento, porque eles tiram da gente. Até o vaso, né? Até o vaso do sanitário dessa cela, ele é daquelas que você só coloca o pé, ele é achatado. E que tem somente, existia muito, não existe hoje mais, nos banheiros, aquela, para você pendurar a roupa ou uma toalha, era uma pontinha de porcelana. Você levanta, né, ela ficava para cima, se você pega, você quebra. Eles pegaram o Ismael, após a tortura, que eles sempre faziam, isso depois que o Aguinaldo me contou, ele que nos avisou lá em casa, porque ele estava servindo no Exército, era do Partido Comunista e era da mesma turma. E ele não tinha sido preso ainda. Ele foi lá em casa com a roupa do corpo e falou: ó, o Ismael me falou que não aguenta mais de tanta tortura. Ele não sabe se aguenta, ele está sendo muito torturado. E ele, posteriormente, me contou que a casa que eles foram torturados, que eles eram torturados, você chegando de frente hoje ao 42º BIM, tem uma vila do lado esquerdo. Era na última casa, né, do lado esquerdo dessa vila militar. Eles levavam as pessoas ali para serem torturadas, né, para confessarem alguma coisa. E nesse período, então, eles nos entregaram o corpo dele, no dia 9. E fui eu que abri a mão dele. Com 28 dias, a unha estava muito grande e ele estava com a unha gravada na mão, cravada na mão. Eu abri a mão dele com muito custo, a unha grande e perfurado. Toda característica de retenção de nervo, que seria uma morte eletrocutada, de tortura, porque ele tinha do seu lado direito tudo preto, o seu olho direito vazado, a mão esquerda quebrada, né? A gente via que estava quebrada, e eles nos entregaram o corpo desse jeito. Mas eles penduraram uma persiana, uma cordinha de persiana no seu pescoço e o pendurou naquele instrumento de você deixar a toalha. E colocou a corda no pescoço e o deixou no chão. Ele ficou com as nádegas mais ou menos uns 20 centímetros do chão, com o pé estendido e a mão, né, encostada no chão.
livre, sem estar amarrado, sem nada. Eu acho também muito difícil uma pessoa suicidar nesse ambiente. E depois de há uns 10 anos atrás, do começo do ano 2000, o Mirim, que é o irmão do Antônio Carlos, que desapareceu, ele descobriu no IML de Goiânia uma foto que há poucos meses desta data saiu publicada a nova discussão sobre a morte do Herzog. E a foto do Herzog é a mesma foto dela, do mesmo jeitinho, pendurado para simular suicídio. O Mirim, ao descobrir isso, mais ou menos em 2002, ele falou: Paulo, eu descobri uma foto, me mostrou. Foi quando eu vi essa situação. E ele me procurou: Paulo, eu posso publicar na Veja essa foto? Eu falei: pode. E saiu publicado na Veja. Falei: publica e guarda essa foto. E ele me deu uma outra foto dessa lá, né, que está em casa guardada. Então, ficou muito claro que ele foi morto, torturado, porque eles nos entregaram o corpo no dia 9 de agosto, nós o enterramos, sepultamos no dia 11 de agosto, e no dia 12 de agosto ele faria 19 anos. Hoje eu vejo os jovens com 19 anos, a gente vê que naquele momento o que tocava a gente era a vontade de lutar, porque são jovens, né, são crianças praticamente, né, eu fui preso nesse período, eu tinha 18 anos, fiz 19 anos lá, né, em Juiz de Fora, aí que eu vejo, mas naquele momento o que levava a gente era justamente o desejo da gente ter, né, a democracia, a liberdade, né, e que a gente não sabia mais atividades políticas fora. Nós só tínhamos o ideal da liberdade, da democracia e da distribuição de renda, das riquezas para todo mundo. A gente queria, era justamente isso, né? E nós lutamos por isso. Após esse período, então, nós ficamos somente com 6 irmãos, eu ainda os tenho, meu pai já faleceu, minha mãe também, aí que eu vejo, né, que a nossa luta, até que enfim, valeu a pena. Apesar da desigualdade que nós temos hoje, que o Brasil é um país maravilhoso, mas é um país muito injusto ainda, pelo próprio sistema de distribuição de renda e de riqueza. Mas valeu a nossa luta e nós vamos continuar nessa luta, agora para aperfeiçoar mais, para valer o desaparecimento do Marco Antônio, irmão do Mirim, do Renato Dias, para valer a morte do meu irmão, né, e todos os sacrifícios que nossos companheiros que foram para o exílio, o Lenine, a Marina, a irmã do Euler, que foi brutalmente, né, se viciada aqui no Brasil, depois no Chile, né, também quase que a mataram no estádio do Nacional lá, foi quando mataram mais gente, né, naquele período, que foi o período que eles fizeram o acordo das ditaduras na América Latina, principalmente no Cone Sul, né. Então as minhas lembranças são foi muito sofrimento para companheiros, mas o ideal da gente sempre colocou que a gente teria, né, mais o desejo de solidariedade, de companheirismo e de busca de liberdade para o povo brasileiro. E que também não é só o povo brasileiro, né? Quem trabalhou, quem lutou, quem estudou, né, a amizade, a fraternidade, que foi espalhada no mundo inteiro, né, em busca do socialismo, sabe que a gente busca primeiro os objetivos coletivos e não os objetivos individuais, que é que todo mundo tem direito, que é a busca da felicidade. Uma atividade que foi muito importante para a vida dos goianos, mas também para a vida do brasileiro, foi a anistia. E essa anistia
não começou em 79, quando veio a lei da anistia. Ela começou muito antes. Aqui em Goiás, um grupo de estudantes, de perseguidos políticos, de pessoas que já tinham cumprido pena, criaram o Comitê Goiano pela Anistia. E que o primeiro presidente, eu me lembro, foi João Divino Dornelles, que na época eu não sei se era deputado estadual ou federal, que foi muito ativista, que era uma pessoa lá da Campininha, muito ativista, sempre trabalhou junto com o pessoal mais carente e o pessoal mais ativo politicamente. Então, muitos companheiros, né, começaram essa luta, e era uma luta frequente, né? O comitê teve uma atuação muito grande, né, nas suas ações políticas para trazer o nosso pessoal de volta, o pessoal que estava para o exterior, né, que tinha sido exilado. Já tinha passado aquele período mais cruel da ditadura, então era hora de reconciliar a nação, reconciliar com o povo goiano, com as suas famílias. Então, nessa luta, nós participamos, tivemos uma atuação, eu não muito participava, porque nesse período, quando eu saí da cadeia, que foi em 72, eu já saí e prestei vestibular para Direito, da Federal. E fui fazer Direito e já tinha me decidido, nesse período, qual o caminho que eu queria no ramo de Direito, que era o Direito Municipal, o Direito Constitucional, né? Fui trabalhar com municípios. Então, em 77 eu me formei, e foi quando nós estávamos numa ação muito grande do Comitê Goiano pela Anistia. Então, eu viajava muito, já fazendo direito, já trabalhava com outro companheiro que já tinha feito, que inclusive nós nos conhecemos preso, ele fez parte daquele pessoal que foi preso em Minas Gerais, do grupo de Caparaó. Ele foi o secretário-geral do Clube do Sargento em Brasília, que é o João do Lago Nogueira Paranaguá, que foi companheiro meu de trabalho há muito tempo e que morreu num desastre de avião, indo fazer uma defesa de um cliente no Paraná. Então, ele saiu primeiro do que eu da cadeia, ele que foi condenado a 4 anos, e formou em Direito. Quando eu saí, eu fui trabalhar com ele e nós fomos trabalhar com o município. Porque eu, trabalhando no município, eu achava que poderia, e acho que compensou, de trabalhar, poder influenciar a ação de algum prefeito, de algum vereador, discutir a democracia, a verdadeira boa governança a partir do município, porque para mim a nação existe lá. Então foi por esse período. Então eu participava do Comitê Goiano pela Anistia, sempre que eu estava em Goiânia, e foi uma luta muito boa. E que depois do João Divino Dornelles, foi um grande presidente, o Pedro Wilson também. Pedro Wilson, que é, até hoje, um grande amigo meu, o respeito muito, uma pessoa que tem uma luta muito grande pelos direitos humanos. Ele tem, primeiro, né, os projetos coletivos, depois o individual. Se é que ele tem algum projeto pessoal. O Pedro, eu sempre falo isso com ele, sempre comandou muito bem. E nesse período, então, foi a formação dos partidos políticos, quando veio o pluralismo político. E eu, que estava no MDB, né, e era do Partidão, embora um pouco afastado naquele período, né, porque aí, quando nós fomos presos, e aí nós fomos algumas pessoas que continuaram com o Partidão. E nasceu o PT. E eu estava junto com esse pessoal na época. Eu lembro muito bem que o Olívio Dutra, que naquela época precisava pegar algumas assinaturas de cada estado. Parece que 9 estados precisava ter um tanto de assinaturas. Eu lembro que nós estávamos numa reunião de atividade política, já começando a pensar no PT, porque a gente pensava, o Partido dos Trabalhadores vai ser mais popular, nós não vamos ser clandestinos, nós vamos ter uma ação mais efetiva, porque eu sempre entendi que você for lutar pelo socialismo e comunismo diretamente, você vai ser muito restrito na sua ação política, porque nós sempre estamos num país de classe conservadora e nós precisamos ir trabalhando. Sindicatos, organizações, conscientização, cultura e evolução.
é o processo civilizatório. E eu achava que o PT a gente iria fazer um trabalho. Realmente ele caminhou, não do jeito do pensamento que eu tenho, né, de como gerir uma nação. Depois é que eu entendi isso. Mas fui um dos participantes. Quando o Olívio Dutra passou, nós estávamos na casa paroquial, no fundo da Catedral Metropolitana. Ele passou com o livro para pegar a assinatura, eu assinei, Pedro Wilson, parece que Atos Magno, e alguns outros companheiros estavam lá, não sei se Delúbio naquela época ele parece que fazia parte do CPG, uma coisa assim, né, que hoje é Sintego. Eu lembro que nós montamos, e muitos companheiros, e nós criamos um núcleo 1º de dezembro. Eu fazia parte Pedro Wilson, Sérgio Paulo Moreira, Clíce, Marco Antônio de Almeida Castro, né? Parece que Carlos Maranhão, uns companheiros hoje que nós estamos juntos, né? O Fernando Safatli, vários companheiros, e tivemos uma atuação grande. E nessas atuações, na estruturação do PT, nos seus congressos, nas suas reuniões de decisão, nós apresentávamos ideias, mas o partido aqui em Goiás, o pessoal sindical, é que ganhou a liderança e ganhou a direção dele. Então, se apresentava ideias, eles não discutiam as ideias, as nossas propostas de fazer um partido mais aberto para a sociedade. Nós entendíamos que trabalhador não era só o trabalhador do campo que pega na enxada e nem o operário que está ali na metalúrgica. Nós entendíamos que todos, naquele período, que todos os trabalhadores, os professores, engenheiros, advogados, todo mundo que construía o Brasil, ele também era um trabalhador, ele tinha que participar. E que o partido, para ser mais amplo, mais universal, que tivesse mais poder de chegar à base, à sociedade, devia ter essa pluralidade, né? E conviver com a pluralidade de pensamento e ideias. Mas eles sempre ganhavam e sempre nos massacravam nas votações, sem discutir as ideias e as propostas. Naquele período, então, o governador Henrique Santilo, que já era conhecido nosso, ele era senador e ele era um dos autênticos. Ele e o irmão dele, Ademar Santilo, sempre representava a gente também no Congresso Nacional e nos apoiava nas nossas lutas de movimento estudantil e também na luta da anistia. Ele resolveu ser candidato a governador, então ele nos convidou, esses amigos. Nós devemos ter saído em torno dos 30 a 40 pessoas do PT e fomos acompanhá-lo na caminhada para fazer a proposta de governo dele para governador. E a eleição dele foi em 1986. Então, ganhamos as eleições com ele e o acompanhamos no seu governo. E em 88 nasceu o PSDB. E grande parte dessas pessoas, e ele próprio pediu que a gente fosse. E ao estudar o PSDB, as pessoas que entraram nele, Franco Montoro, Euclides Calco, né, Mário Covas, Fernando Henrique, Zé Serra e muitos outros companheiros, o Richa, né, que ficou encarregado do Centro-Oeste, e as ideias da social-democracia, isso me cativou mais e viu das nossas ideias. Então nós ingressamos no partido, a maioria que estava com o Henrique Santilo foi para o PSDB, e no qual estou até hoje. E nesse período, nós fazendo essa atividade, nós não deixamos de ter o contato com todos os partidos. Nós ficamos nessa ação que hoje nós chegamos agora com esse período que 85 foi mais ou menos quando eles deixaram, 85, 88, que eles deixaram de nos monitorar. E com a vinda da anistia, né, em 79, é que nós fomos ver alguns companheiros que tinham ido embora, né? Lenine Bueno Monteiro apareceu, o Euler Ivo, né? O próprio Tarzan, né? Alguns companheiros que tinham ido embora, então voltaram, né? E todos foram para a ação partidária. E hoje nós estamos tentando esse progresso, né? Evoluir dentro desse ordenamento jurídico que existe e que nós achamos que da agora para frente
nós devemos contribuir mais, mas com luta mais firme, para que a gente tenha reforma política que seja mais profunda e decente, né? A lei da ficha limpa é muito boa para nós estamos atrás disso. Que nós façamos um reporte político que tenha os partidos que representam o pensamento brasileiro, né? Então, nós devemos levar adiante essa nossa luta para aperfeiçoar o sistema democrático, de forma também a democratizar a questão econômica, que toda a sociedade brasileira tenha, né, as vantagens do desenvolvimento econômico e da verdadeira vida em sociedade, né, que todos têm o direito à educação, à saúde, e nós devemos estar nessa luta e todos os companheiros estão. E eu queria só fazer um breve período. A nossa luta, na época da fundação do PT, eu vi que nós estávamos certos depois pela história, que o PT só veio mesmo a influenciar a sociedade brasileira, como está sendo feito até hoje, né, que fez com Lula e fez com Dilma, né, que está fazendo com a Dilma, que está tendo ainda um avanço maior, e o período também é outro, depois que eles começaram a pegar justamente as nossas ideias na época, que era abrir o partido para a sociedade, para ter o apoio de toda a sociedade organizada, né, e de todos os segmentos sociais. Que o empresário não é nosso inimigo, ele precisa de controle, né? Ele precisa de controle. O capital financeiro precisa de controle, para que o controle em cima dele, o seu lucro, vire benefício para a sociedade e vira para todos nós, né, para conseguirmos ser realmente uma federação. Que o maior erro hoje da nossa elite política, e que eu sempre lutei e vou continuar lutando, é por uma reforma essencial para mim, que é a rediscussão do Pacto Federativo, para a nação brasileira reencontrar com a nação verdadeira brasileira, a realidade brasileira, a verdadeira nação, que é o povo, que é o município. Porque ninguém nasce na União, ninguém nasce no Estado. Ele nasce, vive, tem alegrias e tristeza e produz, é no município. Rediscutir o Pacto Federativo. Os municípios merecem recursos, porque o povo mora nele. Aí mora a verdadeira nação, o verdadeiro Brasil.